Fala galera que está acompanhando nosso canal, mais um conteúdo novo, desta vez com o preparador físico do Corinthians, Wilson Pignata. Abordaremos o tema de preparação física no futsal. Então roda a vinheta e o professor vai se apresentar. Professor? Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Então, como foi já apresentado, eu sou o Wilson Pignata, hoje como supervisor da base do futsal do Corinthians e obviamente oriundo aí da preparação física e vim bater um papo aí com toda essa galera aí especial que está fazendo o futsal evoluir. Estamos buscando junto um único objetivo. Show, professor. A gente separou algumas perguntas, vamos estar passando a bola para os meninos. O Gui, bora lá? Bora. Professor, normalmente no futsal, né, a gente tem ali aqueles 15, 20 minutinhos para a gente estar realizando aquecimento pré-jogo, né? Queria saber como que você organiza esse aquecimento seu, com mini-bandes, com deslocamentos, finalização, enfim, um apanhado geral aí, como que você organiza. Você quer saber da época que eu era o preparador mesmo ali sub-20 ou hoje das categorias como a gente faz esses protocolos? Pode ser da época do sub-20. Eu acho que Então, aproxima cara, bastante. o primeiro, como eu fazia e ainda se faz hoje, que eu trouxe isso bastante para a base, a questão do monitoramento. Então, a gente tem um monitoramento de todos os atletas, como eles se encontram naquele dia. O sub-20 tinha uma característica muito peculiar das outras equipes, porque a intensidade física, a vigorosidade física deles era intensa, porque eles eram submetidos a essa questão da intensidade nos treinos. E digo isso porque, por mais que eu ondulasse a questão do planejamento para que eles chegassem bem para realizar o jogo, mas no dia do jogo de manhã eles tinham uma inserção de um treino, né? Então, na época, o André Biek, que era o treinador, que hoje é do adulto, ele gostava desse tipo de ação. Então, de manhã eles já tinham uma ação de treinamento, onde já era passado tudo para eles um protocolo de estiramento muscular, de liberação dos trigger points, né, que é aqueles nozinhos que ficam, de liberação da fáscia, porque a fáscia é um tecido conjuntivo, por mais que ele seja um tecido conjuntivo, ele tem um poder de uma retratibilidade, então ele condensa mais na musculatura, faz com que a musculatura se movimente menos, né? Tenha menos ação mecânica. Isso vai dar aquela sensação de perna pesada e além da sensação de perna pesada, você perde um potencial de força importante para um jogo. Então já tinha toda aquela questão de protocolo pela manhã, desse estiramento, a liberação da fáscia, né? A liberação miofascial, seja por ventosa terapia, mioblaster, ou o próprio rolo, ou manipulação do fisioterapeuta junto comigo, enfim. E quando a gente chegava para o jogo, os garotos já estavam tudo ok, eles já tinham feito o monitoramento de urina pela manhã, então eu já sabia quem estava desidratado ou quem não, então ao longo do dia eles iam ter inserções de água para chegar totalmente hidratado durante o jogo. Aí as ativações começavam com movimentações no rolo de autoliberação miofascial, né, que eu não vou citar aqui o nome, mas eu tenho o mais conhecido aí. Não dentado, liso, tá? Porque o dentado ele vai estimular uma massagem intensa e vai relaxar a musculatura. E ali, aquecimento, eu não quero nada de relaxado, eu quero ele zapino, né? Então, ali o rolo de ALM vai me ajudar a estirar a musculatura mais ainda, deixar a fibra muscular no tamanho natural dela, para que permita um bom arco de articular, né, bom ângulo articular, para que ele possa movimentar e ter ações biomecânicas inerentes do jogo. Aí depois disso eu entro com a questão dos mini bands para estimular, obviamente, não só o óxido nitrato, né, o óxido nítrico no caso da musculatura para expansão, aquela vasodilatação periférica muscular, mas também o líquido sinovial das articulações, para depois eu começar um trabalho com bola. Então eu tinha todo um processo de preparação corpórea
antes deles começarem uma atividade com bola, para que não seja agressivo, etc. e tal. Então, assim, muitas vezes eu já iniciava um aquecimento meia hora, 40 minutos antes do jogo. Eu tava começando o aquecimento, o time adversário estava começando a chegar. Por quê? Porque eu ia fazendo bem pautado, bem tranquilo, bem respeitando as questões metabólicas do corpo dos atletas, de forma bem serena, até onde o momento que eu queria atingir o pico de aquecimento, que é onde vai a questão das finalizações. Aí eles já estão bem próximos do jogo, então já estão com o corpo bem preparado para isso. Então eu ia respeitando bem essas etapas da estrutura corpórea para que o atleta estivesse na melhor forma dele possível ali mentalmente e principalmente estruturalmente falando. Algum comentário? Professor, você falou sobre acidentado, tinha mais um motivo. Não era esse de relaxamento, mas era que podia alguma... esse com ranhuras, ele poderia pegar num nó desse. Você comentou isso com nós na pós. Você se recorda isso ou não? Não foi com você? Sim. Tem também Sim. isso, né? Que você prefere o liso para evitar também alguns tipos de lesões, é isso? Microlesões, correto? Isso. No caso, esses aí que tem essas estrias, né? E até alguns umas pontinhas, que a gente chama nesses dentes, o que eles fazem? Eles acabam estimulando a musculatura, fazendo um ponto de pressão local na musculatura, e se pegar na junção neuromuscular, que ali no final da inserção das terminações nervosas, né, do neurônio na musculatura, ele pode estimular a liberação de endorfina, e a endorfina acaba sendo um hormônio que vai relaxar a musculatura, porque ela vai fazer uma ativação parasimpática. Então, no caso desses dentados, se você fizer antes do jogo, na verdade você não está ativando, você vai estar relaxando a musculatura. Então, o que eu ficava de olho para os atletas, eu gostava disso. O que eu ministrava ali é que eles precisavam pôr uma certa cadência de velocidade, tá? E não tanta pressão em cima do rolo, justamente para que não ativasse esses pontos gatilhos e a musculatura não entrasse nessa questão de relaxamento, porque não é o que me interessa para o jogo. Sim. Pós aí é legal. A gente tem até uns rolos de autoliberação miofascial, que eles são vibratórios, inclusive, para estimular bem isso, né, para estimular bem esse relaxamento, mas pré-jogo não. Pré-jogo é realmente a função como se fosse um alongamento estático, só que sem aquela agressividade do alongamento, porque ele não gera aquela dor, entendeu? Porque não ativa a fibra muscular, ela não vai ser esticada, ela não vai ser estirada para ativar o órgão tendinoso de Golgi, que é a estrutura muscular que vai fazer essa pontuação nervosa do nosso sistema central na relação de força. Então, ela não estira o órgão tendinoso e isso não dá um reflexo de dor no seu cérebro. Então, o rolo de massagem acaba quebrando muito aquela questão daquele alongamento estático, entendeu? Você comentou também, professor, sobre o rolo que dá para improvisar também o PVC ou a bola, não? Foi você. Cara, essa história é fantástica, Lucas. Eu contei lá para vocês na pós, não? Eu fiz o comentário, eu mesmo vi eu comentei com o senhor lá, na hora. Cara, para mim foi surreal aquilo, porque para nós já é surreal, né? Porque eu nunca vi um preparador físico de juiz, de árbitros, né? Então, pô, já foi um espanto aquilo. Então, o preparador físico dos árbitros, ele estende lá a escada coordenativa, põe os foam rollers, assim, lindo, igual nós fazemos com os atletas. Só que eu percebi que o rolo dele era muito diferente dos meus. Era um pouco menor e de uma coloração que eu nunca tinha visto. E me causou um espanto, me causou uma surpresa. Eu fiquei ali como um bom brasileiro, fiquei ali de olho, né, no que está acontecendo, até descobrir o que é. Na hora que ele virou para chamar os árbitros no vestiário, eu não me aguentei. Eu fui lá e peguei. Pô, na hora que eu peguei, eu vi, cara. Eu falei, porra, não acredito.
era um cano PVC de esgoto, porque ele é um pouquinho mais denso, envolto com EVA, né, com silver tape. E o cara fez um rolo de liberação miofascial. Então, porra, achei aquilo fantástico. Você vê aqueles atos, né, tudo com camisa FIFA de aquecimento, com microfone para se comunicar de um lado para o outro, porque eles não fazem troca, isso é interessantíssimo. Dificilmente eles fazem troca durante o jogo, eles ficam se comunicando pelo telefone. Fala, nossa, com toda essa tecnologia, pô, eles adaptaram um rolo de liberação miofascial. Achei fantástico, cara. Eu falei, não, eu vou fazer, porque não é possível. E eu fiz, Lucas, eu fiz em casa. Eu voltei do Sul-Americana, a primeira coisa que eu fiz foi numa casa de material para construção, comprar um cano, serrar para ver se me aguentava. E aguentou. Aqui eu também fiz, eu já fiz essa experiência também. Já fiz. Fez? Isso, aqui. Quando Deu eu trabalhei certo? na preparação física de um clube aí, aqui em Mauá, e aí eu tive que fazer sub-15, aí eu inventei. Bem naquela época lá, que eu vi esse vídeo, eu acabei cortando o cano e fazendo. Mas eu fiz aquele cano pequeno. Não fiz Ah, tá, também grandão, serve. Sim, sim, e como é sub-15 eles são menores, né? Fica até mais Isso, apropriado. mas legal. Mas é muito legal. Então aí você deixa de gastar 100, sei lá, 80, Exatamente. 100, 120 e você gasta... Pô, eu lembro que eu fiz a conta na época, dava uns R$12, não dava nem isso. Sim. Falei, nossa senhora. E ainda mais esses clubes aqui que não tem muita renda, não tem muito investimento, e aí a gente tem que se virar. Acabar inventando outras coisas. Mas eu vou te confessar algo, Lucas, que assim, aqui nas menores também não tinha. Uhum. E foi uma coisa que quando eu assumi, eu falei que eu ia adaptar muitos materiais. É que eu dei a sorte de conseguir o contato com o Adriano da Decathlon, e numa parceria que hoje a base tem com a Decathlon, ele me propicia os rolos. Então hoje eu tenho os rolos, né? Mas eu ia fazer, se não tivesse eu ia fazer. Os preparadores físicos já estavam com as serras preparadas lá para serrar cano. Tá certo. O Juliano Valino no meeting de campo, hoje está até no Atlético Paranaense, ele usou a bola de futsal, né, para passar pra gente, né? Quem? O Juliano? Juliano. Isso, Juliano Valino. Pô, Juliano sensacional, conheço, um amigo, ele era preparador físico do 20 aqui do Corinthians. Isso, ele passou, estava no Santos, é isso. Isso, muito gente boa, nossa senhora. Muito bacana, muito inteligente. O Diego, pode fazer a sua pergunta. Olá, professor, obrigado por ter aceito o convite do Futática aí, agora fazer minha pergunta. O Corinthians hoje é uma potência, certo? Ele vem estruturando a base vem ganhando títulos, vem sendo muito bem representada. Eu gostaria de saber qual é a importância da parte física hoje no Corinthians, porque os profissionais os preparadores, os profissionais que trabalham na área de preparação, são muito estudados, muito bem entendidos do assunto. Pô, Diego, obrigado pelas palavras, agradeço, me sinto envaidecido. Aliás, de todos que estão aqui nessa sala, porque são pessoas que eu conheci e vejo um grande potencial, e muito mais que isso, me deixa muito feliz de saber que vocês são da mesma área que eu atuo e do esporte que eu amo. E assim, Diego, quando eu assumi, essa foi o grande desafio, né? Eu costumo dizer que quando eu desci para a base, eu desci com uma marreta, porque eu fui quebrando todas as paredes entre a fisioterapia, a preparação física, a preparação de goleiro e os treinadores. Existia essa barreira desde então, e eu enxergava isso quando eu estava no 20. O antigo gestor, como ele foi treinador, ele tinha uma visão muito tecnicista, muito de treinador, então ele tinha uma grande... ele gostava da questão dos treinadores, então ele agia sempre com os treinadores, o que eu não vejo de mal nisso, e eu não posso apontar essa gestão como ruim ou não, porque ele me deixou um grande legado de grandes treinadores, né? Só que a parte física foi deixada um pouco de lado e obviamente, por eu ser oriundo da preparação física, eu entrei para agir nesse sentido. Graças a Deus a gente foi muito feliz, o pessoal entendeu toda essa filosofia. Continuamos estudando, Diego, só para você ter uma ideia, nós fazemos 4 reuniões semanais
2 geral com todo mundo e 2 só da preparação física, onde a gente está criando a nossa metodologia de trabalho da base do futsal, entendendo toda a questão maturacional, de desenvolvimento e pontuando quais são as qualidades físicas que devem ser trabalhadas, quais têm mais sensibilidades para ser trabalhada naquela idade, e assim poder otimizar o tempo que vocês sabem que é muito escasso, independente se é Corinthians ou se não é Corinthians. Trabalhar com futsal e principalmente na base, o tempo é escasso. Você vai trabalhar ali 2 vezes por semana, 3 vezes no máximo, estourando, né? Ainda mais no meu caso que eu tenho integração com o campo, então eu tenho que diluir muito essa carga e entender muito o que está acontecendo no campo, né? Eles me passaram esse controle de carga para a gente poder sintonizar e jogar para a melhor rota possível, para que a gente possa desenvolver o atleta. Então eu vim nessa batida. Então a gente vem estudando muito essa questão, venho fomentando, fico provocando eles demais de buscar artigo assim, artigo assado. A gente joga algum ali e debate, e nisso a gente vem estruturando e vem se encontrando muito nesse sentido. E eu costumo dizer que a gente se encontrou tanto que nos permitiu disputar, sei lá, 13 títulos ano passado e ganhar 9 ou 10, foi algo assim do gênero, onde eu dei a sorte de mostrar para eles que esse tipo de direcionamento e filosofia dava certo. Aí todo mundo comprou a ideia, então hoje a gente tem um grupo muito forte, muito blindado em todas as questões de preparação física, preparação de goleiro, fisioterapia, treinadores. Todo mundo se gosta muito, entendeu que precisa desse bom ambiente e que todo mundo trabalha em prol de todo mundo, né? Então, eu sou muito feliz de ter acontecido tudo isso e a gente ter colhido muitos bons frutos. E principalmente o Corinthians, né, que joga o tempo todo pressionando a bola, é fundamental a preparação física. Não, com certeza, isso é filosofia, né? A gente tem o nosso DNA, né? Então eu tenho que entender o clube que eu estou e qual que é esse DNA desse meu clube. Então eu sei que eu preciso pressionar a bola, eu sei que eu preciso jogar com a bola, eu sei que eu não posso desistir. Eu estou num clube que o garoto, eu tenho que fazer o menino entender que ele não pode desistir, que ele tem que dar um carrinho, nem que seja ali perto do alambrado, tirar uma bola de segundo pau que vai valer até mais do que um gol ali na frente. Então, aquela questão de ser aguerrido, de ser comprometido, disciplinado e dar tudo. Então, esse é o DNA do Corinthians. Eu não consigo me furtar isso. Essa é a grande verdade, né? Então, eu preciso adequar o que eu tenho hoje, como eu posso trabalhar e como eu posso otimizar as qualidades físicas dos atletas em prol do meu modelo de jogo, né? Porque hoje eu tenho treinadores que, os caras gostam de bola no pé. Não tem jeito. Para convencer que eles têm que recuar uma marcação é muito difícil, cara. Eles gostam de jogar com a bola. O Corinthians hoje gosta de propor o jogo. Mas não deu certo ali, não deu certo. Tudo bem, mas eu estou propondo o jogo. Eu estou fazendo o menino jogar com a bola, estou fazendo o menino resolver problema, estou fazendo o menino se movimentar, estou fazendo o menino tabelar, driblar 1 para 1. Vocês tiveram contato com o Sá, né? Quem é da iniciação já teve contato com o Sá, sabe o quanto ele gosta desse de 1 para 1. Daniel gosta muito de 1 para 1. Carlinhos gosta muito de 1 para 1. O Leonardo Faustão, ele veio aqui no canal com a gente. O Léo gosta muito de 1 para 1. Todas as movimentações dele termina de 1 para 1 para o menino ir para cima. E isso que a gente estimula nos garotos, vai para cima, né? E o ir para cima, ele tem que estar com a cabeça boa, com o corpo bom, respondendo da melhor forma possível. E então, tendo essa visão bem macro de toda essa situação, é que a gente precisa pensar, né, em como melhor a gente pode trabalhar para desenvolver esse objetivo proposto. Professor, a respeito da metodologia de treinamento, os jogos reduzidos, a gente discute bastante essa metodologia aqui. Se você acha que os jogos reduzidos conseguem chegar ao patamar da preparação física separada, só sprint, para ganhar resistência, para ganhar, entre outros aspectos físicos, os jogos reduzidos, você acredita que consegue
alcançar esse nível? Olha, cara, você vai me colocar numa sinuca de bico aqui, né? Esse é teu intuito aí, porque depende, obviamente, de jogos reduzidos, a gente pode abordar uma questão mais metabólica. Você está falando de campo, né, Lucas? Você é oriundo do campo, né? Isso, do campo, isso. Sou do campo. Como jogos reduzidos com menor tamanho, são mais ativações neuromusculares, enfim. Depende da metragem e do que você vai proporcionar de regra, você tem um objetivo e, obviamente, por você ter o monitoramento global por satélite, que é o famoso GPS, você consegue saber em tempo real se o objetivo está sendo atingido ali naquele momento ou não, se você precisa ter uma modificação da regra do jogo adaptado, né, que eles chamam muitas vezes de regra de provocação, enfim. Se eu falar que a gente consegue, eu estou indo a favor do pessoal da periodização tática. Se eu falar que a gente não consegue, o pessoal da periodização tática vai vir me dando soco na cara. Então, assim, é uma linha que eu vou deixar a critério da comissão quando se trabalha, do que o treinador acredita. Na minha opinião, sozinha ela não dá para você atingir tudo que você precisa. Essa é a grande verdade. Porque você não vai conseguir. E eu vou tentar justificar aqui. Eu vejo o seguinte: a gente tem uma capacidade física que é importante e ela acaba sendo inerente do futebol e do futsal, ou de qualquer outra modalidade, enfim, é a força. Partindo da força, o resto, para mim, não é capacidade física. O resto tudo é qualidade física. Por quê? Porque a força sempre vai ser um componente importante daquela qualidade. Então, se eu falar de potência, a força está lá inserida. Se eu falar de resistência, a força está inserida. Se eu falar de velocidade, a força está inserida. Se eu falar de agilidade, a força está inserida. Então, assim, até se eu falar de flexibilidade, tem força inserida no trabalho. Então, para mim, a grande capacidade é a força. Como que eu vou estimular esse trabalho? Para onde eu quero que gire esse trabalho de força? Como eu vou otimizar estruturalmente quando eu falo força? Né? Então, obviamente, eu vou precisar de um trabalho com carga. E muitas vezes o trabalho que eu vou ter apenas na periodização tática, independente da metragem do campo, se vai ser um trabalho mais metabólico, né? Onde você vai girar para vias bioenergéticas anaeróbias láticas e para você fazer uma resistência à acidose, né, para você ter uma melhora de qualidade dessa via energética tão importante, que é ela que vai decidir os jogos, ou se é mais neuromuscular, onde tem os sprints e vai ter os famosos DMITs, né, por uma inflamação local, porque você rompeu aquela musculatura com microlesões para ela se fortalecer. Enfim, independente de tudo isso, eu preciso inserir força, porque a qualidade física mais importante do futsal e do futebol é a potência. Se eu conseguir fazer o atleta gerar o máximo de força no menor tempo possível, eu faço ele ganhar meio segundo. Meio segundo é meio segundo que ele pensa mais rápido. É meio segundo que ele domina a bola mais rápido. É meio segundo que ele está à frente do outro atleta. Enfim, então eu preciso desse trabalho de força. E trabalho de força eu preciso de carga, né? Porque hipertrofiar, eu vou hipertrofiar independente do trabalho. Isso já está mais que provado que a ciência. Se eu der um trabalho de resistência ou um trabalho de força, ele vai hipertrofiar. E o volume hipertrófico é o mesmo. O que vai diferenciar é a porção, é o tamanho em newtons do que eu vou gerar de força daquela fibra, né? E para onde eu estou girando o trabalho. Se é resistência, se é potência, enfim. Então, eu acho assim, dá para se trabalhar muito, muito, mas não totalmente. Essa seria a minha... Porque eu sempre girei isso na preparação física do Sub-20. Se você virar e falar para mim assim, você levava a sua equipe para correr para fazer trabalho aeróbio? Não, nunca fiz. Ah, tá errado? Respeito os preparadores que fazem. Ponto. Eu nunca fiz. Por quê? Porque eu tinha os frequencímetros, eu consigo fazer um trabalho aeróbio dentro da quadra, na qual eu vou trabalhar condições de situações de jogo, né, mantendo aquele padrão metabólico que eu estou precisando de uma via energética aeróbia, por exemplo, tendo inserções anaeróbias no meio, né, fazendo com que o fígado do rapaz tenha que metabolizar, entrar lactato lá que nem um maluco, resistir àquele monte de hidrogênio que está solto
no sangue, que está deixando em acidose, está aumentando o pH, fazendo a mitocôndria metabolizar menos energia, toda essa situação. E muito mais que isso, que ninguém pensa, a questão da fadiga central, porque todo mundo pensa na fadiga periférica, né? Então, até numa questão de provocação aqui, eu posso até pegar um de vocês como exemplo. O que seria essa fadiga de sistema nervoso central? Se você não tiver motivado a fazer aquele trabalho, você tem um grande... na barreira hematoencefálica vai aumentar o número de triptofano, aquilo vai ser convertido em serotonina, vai encharcar o seu cérebro e seu cérebro vai começar a diminuir os potenciais de ação e te levar a uma fadiga central. Então você começa a parar por fadiga central e não periférica. Ela é muito mais importante que a periférica. Dentre disso, qual que seria a provocação que eu faria aqui para vocês? Eu era goleiro, eu odiava correr. Odiava. Mas você podia me deixar 10 horas fazendo específico, eu adorava. Por quê? Porque tinha bola. Mas me põe para correr, eu odeio. Eu odeio. Então, se você me der a mesma carga de trabalho, se eu correr, ou se você me pôr numa quadra jogando, por mais que a carga de trabalho seja equivalente, minha percepção de esforço na quadra vai ser menor do que correndo. Eu vou parar muito mais tarde do que se eu estivesse correndo. Por quê? Porque eu estafei, não era o que eu queria fazer, eu não estava motivado para isso. Tanto é que os melhores atletas são o quê? São os melhores mentalmente preparados, cara. Então, indo para essa vertente que eu acredito muito, é uma área que eu estudo muito, que é a neurociência e a neurofisiologia, eu sempre fui por essa vertente. Então, meus atletas, na época de sub-20, eles nunca entraram numa pista de corrida. Ah, professor, mas precisa fazer trabalho aeróbio. Eles vão fazer, na quadra com bola. E ali eu sei que eu vou tirar o máximo deles e eles vão cansar bem menos e eu sei que eu vou aproveitar mais o trabalho. Por quê? Porque tem a bola. Então, a bola acaba sendo um fator ali de distração tremendo e eu vou conseguir atingir muito mais do que eu conseguiria de fazer o cara correr 6 km na pista, cara. Entendeu? E vou ter acaba enganando ele, o jogador que acaba fazendo essa parte física já com a bola já. Exatamente. E eu consegui te provar através da neurociência e através da neuroquímica que isso é uma verdade. Porque enquanto tá a bola lá, só em questão de caráter de dúvida, o triptofano é um aminoácido que ele não é facilmente absorvido pelo cérebro. Ele tem outros 3 aminoácidos que conseguem absorver muito mais na barreira hematoencefálica, consegue transpor para o cérebro do que ele. Só que quando a gente está num padrão de não estar motivado, a albumina, que é circulante no nosso corpo, acaba captando esses aminoácidos e levando ela embora. Então acaba sobrando muito triptofano. E o triptofano é a matéria-prima, ele quando ele é degradado, ele vira serotonina. E por mais que a serotonina é um neurotransmissor do prazer, mas ela em excesso no nosso cérebro, ela causa uma diminuição do potencial de ação, porque ela ativa o nosso modelo parasimpático. Então diminui nosso padrão de ação. Como ela diminui todo o nosso padrão de ação, dá aquela estafa mental. Diminui até a concentração, correto? Exato, essa concentração. Concentração. Né? Então, você vê que assim, os melhores, que nem eu falei para você, os melhores desportistas são aqueles caras mais confiantes. Né? Então, o cara que é extremamente confiante, que nada abala ele, que ele tá toda hora motivado, tá concentrado, é o cara que cansa menos. Sim, exatamente. Bruno? Vamos lá. Professor, eu queria saber qual que vai ser a maior dificuldade na volta dos treinos depois da parada, ou está sendo pior agora sem treinar? Nós estamos mantendo uma rotina de treinamentos, né, online, acho que como todos os clubes estão fazendo, não tem muito para onde escapar, né, na qual eles estão fazendo movimentos e treinamentos apenas calistênicos, né, com o peso corporal, mesmo porque muitos atletas ali são carentes e não tem como propiciar e nem adaptar nenhum tipo de material. Então, a calistenia acaba tomando conta dessa situação. Então, os preparadores físicos junto com o fisioterapeuta, então eles têm tanto treinamentos físicos como
os famosos... Oh, me fugiu a palavra agora. Para não ter lesão, como que é? Me ajuda aí, gente. Agora fugiu da cabeça. Prevenção, exercício de prevenção? De prevenção, perfeito. Obrigado, Diego. Então, os de prevenção, com o Pietro, que é o fisioterapeuta. O da iniciação, eles têm a inserção da bola, então eles fazem algum tipo de movimentação e logo em seguida já pega a bola e são desafiados a fazer X embaixadinhas, tantos passes. A gente até colocou alguns pais ali para brincar um pouquinho, de ser um pouco de sparring, de soltar a bola, enfim. Essa dificuldade que todos nós estamos passando, todos os clubes estão passando para poder, pelo menos, manter a molecada aí ativa, né? Acho que o problema também, às vezes, é até o espaço da casa dos meninos, né? Com certeza. Às vezes o cara faz um treino para eles pensando de um jeito, mas lá não tem um espaço legal. Com certeza. Né? Com certeza. Material também. Tudo. Só que, infelizmente, a gente está de mãos atadas, né? Porque a gente não consegue planejar nada porque não temos uma luz. Essa luz, a federação não consegue jogar uma data de retorno, porque o governador não consegue jogar uma data de retorno, que precisa estar tudo amarelo por 28 dias, enfim. Então, ninguém sabe como vai ser essa volta, né? Se eu te responder que a gente já tem um plano A, B e C, temos. Qual que vai ser efetivo? Não tenho a mínima ideia. Porque é algo que ninguém passou, então a gente não sabe. Nada. A gente está tendo que ver o campeonato alemão, o pessoal estourar 8 na primeira rodada para ver o que aconteceu, para a gente tentar fazer e se precaver disso, estudar em cima disso, e por que de repente ele estourou ou não estourou, por que veio essa lesão. Então a gente está indo nesse sentido no que dá para tatear no escuro, né? Na verdade, nós estamos no escuro tentando tatear algo. E é esse que é o processo, não tem muito para onde fugir. Aqui no Brasil, quem volta é o Joinville agora, né? Vai voltar agora fim de semana, mas a gente tá muito no escuro mesmo. Tá, voltou, né? Eu vi lá as fotos do João. O João falou pra gente ontem, um curso que ele deu, que fim de semana já tem jogo, inclusive. Então, eu fico feliz, cara, essa é a verdade. Não por uma questão não humanista, essa é a verdade, mas essa questão de isolamento tá nos prejudicando demais e obviamente toda a economia e assim vai. Se o clube entender que não tem campeonato, não sei até que ponto eles podem manter o projeto. Então tem toda a situação e visto isso, você vê o adulto do basquete que acabou, tinha um investimento altíssimo. O basquete é uma modalidade de investimento alto, muito mais alto que o futsal, e acabou. Então a gente não sabe até que ponto vão se manter essa situação, e acabou porque simplesmente a NBB falou que não ia ter mais campeonato. Então para que eu vou ficar pagando aquela fortuna para não ter campeonato? Então a gente está nessa expectativa também de ver se sai alguma coisa, né, para que a gente consiga aí começar a pensar em algo, mas tá difícil, cara, tá difícil. E por enquanto a gente vai seguindo nesses protocolos de treinamento online. Se virando do jeito que dá, né? Só uma observação. Esse treinamento online, professor, você acredita que ele ajuda o aluno ou não ajuda nada, não consegue fazer o exercício correto sem a orientação do professor? Da perfeição ali. Da perfeição, isso. Sim, essa foi uma preocupação nossa, né, desde o início, tanto é que assim, todo mundo assim da área física e da fisioterapia participa das sessões de treino. Então, só para você ter uma ideia, acabou agora há pouco de ter o da iniciação, e na sala tava os 2 treinadores, que é o Felipe Sá e o Célio, tava o preparador físico, que é o Valdir, estava eu, estava o Maurício, que é o coordenador, também ele é preparador físico também, estava o Pietro, que é o fisioterapeuta, e estava os 2 preparadores de goleiro da base. Então, estávamos ali em umas 8, 9 pessoas, justamente para essa questão de ficar visualizando na tela, para que o garoto pudesse manter a melhor postura possível, para que a gente atinja aquela musculatura ou
aquele metabolismo, enfim, o que a gente queria atingir naquele momento, para que realmente fosse executado com uma certa perfeição. Obviamente não existe a perfeição, mas de forma correta, postural, né, para que o objetivo do exercício realmente tenha valia, né? Mas é difícil, é difícil. A gente fica com o olho na tela ali, cada um fica olhando 5, 6, a gente fica conversando, ó, vou olhar esse, aquele, tá bom, então vou olhar esse, aquele na minha janela, e a gente fica aí atento. O professor, uma pergunta até que a gente até vivenciou, né, alguns métodos no curso que você deu para a gente na pós, mas seria bacana você passar para a galera que está assistindo. Sabemos que no futsal tem muitas lesões em joelhos, quadris, os atletas. Quais métodos de prevenções você utiliza para diminuir essas lesões? Primeiramente, avaliação física. A avaliação tem que ter. Hoje, na base, é obrigatório. A gente criou os protocolos para isso, coisa que não existia. Tá? Então, eu sou muito claro em falar que não existia. Os meninos já eram inseridos lá com a questão dos treinamentos e se tocava desse jeito. Hoje em dia, eles têm que passar por esses protocolos, principalmente os estruturais, né, para que a gente consiga ter uma noção de como que é a estrutura do menino. Aí eles vão para avaliação maturacional para a gente entender como está a maturação do menino, se ele é precoce, se ele é normal, se ele é tardio, qual a estimativa do estirão dele, porque a gente sabe que ele vai ter o estirão, vai mudar centro de gravidade, mudando o centro de gravidade, muda toda a questão coordenativa do menino, toda a questão biomecânica dele é alterada. Então a gente começa e inicia nesse sentido, da avaliação. Então temos o Hope Test, temos o Y, temos o REST, temos o T, e assim vai. Então, hoje em dia, eles passam por de 4 a 6 protocolos de avaliação física, tá? Justamente para que a gente possa entender e entender o molde que eles se encontram. Aí, dentro disso, a gente começa a trabalhar individualidade. Dá um trabalho absurdo o trabalho que dá. E eu mesmo faço parte desse trabalho. Eu desço da questão de supervisão, sento junto com os preparadores e o fisioterapeuta, e a gente vai batendo ali os atletas que estão fora de padrão ou com um certo desequilíbrio muscular, ou mesmo um desequilíbrio de quadril, uma questão alada do ilho, enfim, que está mexendo com a questão estrutural dele, e a gente faz ações pontuais sobre esse atleta antes do jogo. Então, eles têm ali, cada categoria, eles têm mais ou menos 1 hora e meia de treino, eles são obrigados a chegar ali 2 horas antes, né? Por quê? Porque essa meia hora antes é um trabalho com o fisioterapeuta e com o preparador físico, para que sejam pontuados essa questão física deles. Só vou te dar um exemplo. Tem um menino que a gente não tinha noção, e a gente descobriu que o menino tem uma diferença de membros inferiores de tamanho de perna de 4 centímetros. Isso é muita coisa. E isso foi detectado numa avaliação de corrida dele. Então, numa avaliação biomecânica de corrida, a gente detectou que ele tinha pouca alavanca e pouca flexão de quadril ao correr, e na hora que a gente fizemos a medição, deu isso. Então, o menino tinha grandes dificuldades. Ele é um garoto extremamente inteligente com a bola, mas muito inteligente com a bola, diferente ao pensar, só que a parte física não ajuda, né? Porque é um menino que ele sofre para ter uma aceleração, ele sofre para ter esse arranque, ele sofre para mudar de direção, né? Que é a questão de agilidade, quando você muda o centro de gravidade. Mas ele, com a bola no pé, ele é muito diferente, ele tem uma visão do jogo. Então, ele compensava toda a parte de deficiência física que ele não imaginava que tinha com a parte técnica dele, né? Com a parte, obviamente, cognitiva. Então, a gente já fez ações desde o ano passado com ele, e esse moleque rendeu um absurdo. Né? Então, trabalhos Professor, ali Oi, pode falar. Você acha que isso aí pode comprometer o menino virar um atleta profissional? Ou o trabalho no dia a dia no clube pode sustentar um pouquinho? Não, isso pode sustentar. A gente está trabalhando para isso, né? A gente está trabalhando para essa acomodação, para que ele não tenha uma rotação
de quadril, isso não gere lá para frente. Porque pode acontecer lesão com ele, né? Ele sai totalmente de esquadro, né? Porque é o que eu estou falando. O quadril girando, ele pode ter um processo de deformação da coluna. Esse processo vocês conhecem muito bem da escoliose. E isso vai começar a agravar situações, quer dizer, nós trabalhamos em cadeia, né? Onde um sistema depende do outro. E onde um falha, acaba tendo aquela questão do efeito dominó. E isso, com certeza, uma hora ou outra ia acontecer com ele. Então, a gente fez uma palmilha especial para ele, fomos atrás, fizemos as medições, aí ele usa a palmilha, estruturamos, medimos o quadril novamente, ele fez o Y-teste, ele fez o rope test para ver se isso estava dando algum certo de valgismo de joelho. Então, a gente fez os retestes nele depois da palmilha e constatou que o nível de equilíbrio dele voltou demasiado simplesmente por você pôr um cálcio ali e começar a trabalhar ele unilateralmente, né, em situações mais unipodais. Então, eles chegam antes, fazem o trabalho com o rolo de autoliberação, fazem a borrachinha, e depois da borrachinha, alguns já são separados e vão fazer um trabalho à parte, enquanto outros já vão começar um trabalhinho com bola ali, numa atividade que o preparador começa a dar, enquanto o fisioterapeuta já separa um outro grupinho, começa ali, para depois soltar para o treinador. O treinador, quando chega, os atletas já estão mais que aquecidos e mais que trabalhados. Esse é já o processo da base, tá? Uhum. Show de bola. Antes da gente passar para um quadro no programa, nós vimos que você criou um e-book sobre o hashtag e vem divulgando alguns conteúdos no Instagram. Vou passar a bola para você para falar um pouco sobre esse projeto. Obrigado. Realmente é o que eu comentei com vocês em off, né? Acho que está na hora da gente evoluir como modalidade. O conhecimento tem que ser passado, essa é a grande verdade. Ninguém vai ficar aqui para sempre, ninguém vai trabalhar num Corinthians para sempre, em outro clube grande para sempre. E a única forma da gente conseguir evoluir até como ser humano e como profissional é você passar o seu conhecimento para frente para que outra pessoa possa entender o teu trabalho e evoluir até em cima do teu trabalho. Então, essa é a forma que eu acredito de filosofia, de estruturação e evolução de trabalho. Então, fiz questão, antes de falar que fiz questão, o que eu identifiquei, é um paradoxo, né? Muito pouca gente propicia algo na internet sobre a nossa modalidade de futsal, e quando propicia, não se passa qual o fundamento, o porquê, o que você quis atingir aquilo, e muita gente acaba plagiando sem entender o real processo, e ou a pessoa não passa porque tem medo que o adversário tenha aquele conhecimento, ele acha que aquele conhecimento dele é um trunfo para ele ganhar alguma coisa, enfim. E eu comecei na contramão da situação de começar a projetar essas situações via internet, até explicando e mostrando para todos que existem muitas outras vertentes a ser trabalhadas, desde que você pense no seu esporte, né? Então, eu vou dar um exemplo muito tranquilo que eu até pus lá na internet. Eu vejo muita gente fazendo a mensuração do VO2 máximo sobre o ioiô intermitente recovery 1, que é um trabalho muito para o futebol, porque ele tem uma via energética aeróbia. Só que o meu esporte é totalmente anaeróbio. Eu só vou usar a via aeróbia, praticamente ela como preponderante, quando ele estiver no banco descansando, né? Então, eu preciso entender o consumo dele de oxigênio sobre o ambiente que ele trabalha. E o ambiente que ele trabalha é anaeróbio lático. Então, eu vou para o Intermittent Recovery 2, que é o mesmo protocolo, só que começa numa velocidade mais alta, e por isso ele tem uma via mais anaeróbia. E começa a entender a captação de oxigênio do atleta, o consumo de oxigênio do atleta, sob o ambiente estressante que ele trabalha, que é o anaeróbio lático. Então, esses tipos de ponderações, eu vi que tem muita gente que não consegue fazer esse tipo de assimilação e falta alguém para direcionar. E hoje, por eu estar num grande clube e ele acaba sendo referência, eu me senti no dever, e essa é a palavra, é o dever de eu estar passando desse conhecimento para frente, para que a gente possa evoluir como modalidade esportiva, porque está na hora da gente parar de
da mesmice, do só metropolitano estadual, metropolitano estadual, metropolitano estadual, e você é metropolitano estadual, metropolitano... Pô, chegou uma hora que, e aí, qual que é o entretenimento disso? Como que eu vou evoluir com o esporte? Como que eu vou trazer um patrocinador? Como eu vou melhorar meu entretenimento? Como eu vou melhorar a qualidade do meu jogador? Se eu não entendo como que o meu esporte, o que o meu esporte me exige? Como que eu vou evoluir o jogador se eu não entendo nem o que o meu esporte me pede? Então, esses tipos de orientações que eu estou fazendo questão agora de passar para frente. Tenho até um grupo agora no Telegram, quem quiser, lá no Instagram me segue lá, que lá na bio, você bate lá, vai direto pro Telegram, e lá eu vou jogando os artigos e vou discutindo junto com vocês para que a gente possa evoluir essa questão da preparação física, porque eu vejo muito fisiologista e dos bons, os caras são maravilhosos, maravilhosos, e dos quais eu sou muito fã de vários ali. Só que eles têm uma vertente totalmente fisiológica, né, e não consegue mostrar a prática daquilo, e a pessoa, quando vê aquilo, não consegue entender e não consegue aglutinar o que aquela pessoa está falando para o teu trabalho e como ela consegue facilitar tudo isso. Porque a gente é professor de educação física, a gente é daquele que pega a moto e vai para cá e vai para lá e vai dar aula aqui, vem aqui, come e come fora e come a marmita. Cara, eu preciso de algo prático, né? Eu preciso de algo que, facilita a minha vida, a planilha que facilita a minha vida, o que me dá um entendimento melhor do meu trabalho, e eu estou vendo que tem gente, as pessoas que poderiam fazer isso não estão fazendo por algum motivo, então eu decidi dar esse primeiro passo e espero ter uma grande aceitação aí do público. E vale a pena. Acompanhei já o e-book do Hashtag lá, então a galera que está assistindo aí acompanha lá, que é muito show os conteúdos. De graça, hein? Pode baixar lá que é de graça. Muito bacana. O professor, antes da gente encerrar, a gente tem um quadro aqui, o tempo que está dando. O Diego, um minuto. Tá acabando o tempo aí, eu faço a pergunta. Eu queria fazer só mais uma pergunta só para ele. Pode fazer. Ou abre outra já para ficar mais tranquilo? Ou... Deixa o Diego fazer a pergunta, acho que dá tempo. Dá tempo? Depois eu respondo rápido. Beleza. A minha pergunta é rápida também. Sim ou não? Vai lá, sim ou não? Aí não. Você para ou continua? Justifique sua resposta. Professor, a preparação, o preparador físico tem um papel importante na comissão. Durante os jogos, você monitorando os atletas, já aconteceu alguma vez de você pedir para o técnico retirar o jogador, que ele não ia aguentar jogar ou ia comprometer, e o técnico, que tem sempre a última palavra, ele obedecer ou desobedecer essa informação? Conta para nós aí um momento engraçado, porque isso é complicado, porque o preparador ele precisa saber que a última palavra é do técnico. Porém, ele com a análise ali, com todo o monitoramento, ele sabe quando o atleta vai cair e quando o atleta tende a ter um desempenho melhor. Você pode contar algum momento desse da sua profissão aí, da sua vivência? Pô, tenho vários, cara. E os melhores são com o Bié, né? Então, para quem não sabe, aí o Bié, a gente se conhece desde de criança, desde os 9 anos. O que isso pode parecer muito bom, acaba sendo muito ruim, porque a gente tem a liberdade de se cobrar mais do que se devia. Então, e se extrapola isso, né? Porque a gente tem aquele princípio de ser mais que amigos, né? Então, quando vem a cobrança vem de uma forma mais brusca. E, obviamente, eu fico monitorando lá, e eu sei que a última palavra é do treinador, como sempre deixei muito claro, porque na hora que tem que justificar para o diretor ou tem que dar uma entrevista na TV, o repórter vai vir com o microfone na tua boca e não na minha. Então, quem justificar é você. Né? Então, e os repórteres sempre querem colocar lenha na fogueira e falar assim, seu time está correndo pouco. E quando corre muito, é o técnico que é, né? que é o... Exato, é o bom. É o bom, É isso mesmo. Mas várias vezes, ô Bié, Marcel vai pifar. Tá bom. Ô Bié, já deu. Bié, Pô, quem decide sou eu. Então tá bom. Então se ele morrer, o problema é seu. Então se tomar o gol, você assume, bate no peito. Aí começam as discussões, entendeu? Mas eu sempre deixei muito claro e muito honesto que a minha função ali, na época de preparador físico, era fomentar o treinador de informação
Por quê? Porque vocês que vão criar as estratégias de jogo, vocês que têm o entendimento do que está acontecendo, se aquele jogador vai ser importante naquela hora, ou se ele pode sair um pouquinho e vai ser mais importante numa fase mais oportuna para frente. Então, isso eu deixo totalmente a critério do treinador, mas, obviamente, muitas vezes a gente colocava ali, ele já virava para mim e falava, vou tirar o Arthur. Não, pode deixar, se você quiser deixar o Arthur, ele aguenta, mas aguenta, então deixa ele. Então, esse tipo de diálogo nosso fluía demais, né? Então, realmente a coisa andava desse jeito, mas algumas brigas, ali no banco eram... É normal porque a gente tem a vaidade boa de querer ganhar, não a qualquer custo, de querer ganhar, né? Então a gente tem essa vaidade muito boa. E mais normal, vida que segue, somos grandes amigos. Professor, estamos chegando ao fim desse encontro, mas antes tem um quadro aqui, que conforme eu disse, deixa os convidados de cabelo em pé. A gente colocou o nome do quadro de aí a categoria. Eu vou passar a bola para o Gui, para ele explicar melhor como funciona. Mas pode ficar tranquilo que eu vou tirar de letra. Olha, pelo que o pessoal tá dando risada, não sei não, hein, cara. O Diego já tá rachando, o Bruno tá... Você nem anunciou o Gui, ele já tava rindo, cara. A gente ri pelo nome do quadro, professor. Aí a categoria. Então, professor, chegamos na parte mais tranquila da entrevista aqui, pô. Na verdade, todo convidado que vem participar com a gente aqui, a gente pede uma tarefa bem simples. É escalar os melhores jogadores, né? Os 5 melhores, mais o treinador, em atividade do futsal brasileiro. Pode ser atuando no Brasil ou fora do Brasil. Meu senhor. A parte mais tranquila do programa é essa aí. Putz, atuantes? Isso, atuantes. Isso. Brasileiros atuantes. Pode jogar fora na Europa, fora ou no Brasil. Que já começa com um goleiro que você já me complicou demais, né? Porque os dois são muito amigos meus, cara. Se eu escolher um, o outro vai me xingar. E assim vai. Se eu escolher o outro, aí quando eu voltar pro clube, ele não olha na minha cara. Então eu vou ficar entre o Thiago e o Guita, cara. Você tá brincando comigo. Eu vou no Thiago porque tá aqui no Brasil. O Guita vai ter que me xingar por WhatsApp. Boa. Então, deixa eu ver. Thiago, Beck, cara. Beck, pra mim, eu gosto muito do Rodrigo. Aquele jeito bem capitão mesmo, bem raiz, né? Que chega dando bicuda mesmo, não tá nem aí, grita e vai, e rasga a camisa e soca. Vocês são treinadores, vocês devem amar jogador assim, cara. Ala direito, cara. Ala direito que eu gosto demais e tive a honra de trabalhar com esse garoto aí foi o Leandro Lino. É impressionante a habilidade desse menino, cara. Como ele faz um drible parecer fácil. E você vai tentar reproduzir, você cai. É absurdo o poder que ele tem de mudança de direção, estando com a bola ou sem bola, cara. Esse moleque é diferente. Ala esquerdo. Atuante? Vixe. Agora me pegou, hein? Ala esquerdo, atuante. Eu vou começar a puxar a sardinha pro meu lado, cara. Eu gosto do Matheus. O Matheus é um moleque que ele é tão bom, ele é tão concentrado que ele chega se você conversar com ele antes do jogo, e pode estar com o Parque São Jorge lotado, parece que ele vai jogar na rua, de tão inconsequente que ele é, parece que ele é inconsequente. Ele não sente o jogo, pode estar numa prorrogação de uma final e ele tá de boa, ele senta dando risada, ele entra na quadra rindo, deixa comigo, fica sossegado. Tem um poder de finalização absurdo. Realmente eu ficaria com o Matheus. E de pivô aí o Ferrão, que é o melhor do mundo, né? Não tem nem discussão isso daí. Acho que esses 5 para mim serão aí pelo menos o quarteto aí de linha vai ser esse grande quarteto do próximo Mundial.
Creio eu, né? E o treinador para comandar esses 5? Eu já sei quem que é, já vou saber. Vou puxar. Vou puxar essa dia pro meu amigo, né? Vou fazer o quê? O Bié. E não só porque é meu amigo, porque assim, eu tinha um conceito antes de trabalhar com o Bié e tem outro depois de trabalhar com o Bié. Essa é a grande verdade. Ele, muito mais que um treinador, ele assume aquela linha do manager, de entender o que está acontecendo de tudo. Então, ele quer saber o que você está fazendo na parte da preparação física, de como ele vai inserir, do que você precisa dele, de como que vai ser o trabalho dele, do que está acontecendo fora de quadra, de como os jogadores estão, se alguém está com problema de família, se não está, se precisa, se não precisa, se precisa de um tênis, e ele se preocupa, ele traz tênis lá para os moleques da base. Então, muito mais que um profissional, um ser humano assim da melhor qualidade, na qual eu sou muito fã, e fora o poder de criação dele. E o poder de criação, eu digo assim, só porque vocês entendam, ele vai pegar um time, sei lá, um time X, ele já estudou aquele time, ele sabe e ele consegue criar os jogos, adaptar os jogos e trabalhar em cima da semana inteira nos jogos adaptados de resolução de problemas para aquela determinada equipe. Então, é impressionante a capacidade de criatividade dele. E você pergunta, mas, poxa, você vai fazer isso aqui agora? Esse treino é novo? Porque eu pensei, porque eu jogo assim, eles jogam assado e eles têm uma movimentação assado, e se a gente fizer aquilo e fazer o cara entender que vai para cá, cara, absurdo. Você fala, realmente impressionante. Então, a minha profunda admiração pelo Bié. De bola. Professor, vamos chegando então ao fim. Eu vou passando a bola para meus amigos para despedir e eu quero fazer os agradecimentos. Ô, Lucas. Bora lá. Obrigado, professor, por essa aula que você deu aqui pra gente. E sucesso na carreira. E a gente se encontra aí qualquer dia aí novamente. Obrigado. Amém. Obrigado, eu agradeço. Diego. Obrigado pelo tempo disponível aí que disponibilizou para nós. Sucesso nessa nova etapa aí de plataformas, de testes, e que isso não pare por aí não, que é muito bacana a ideia, é muito válida a ideia, principalmente para quem está iniciando, e até para nós, não que estamos muito tempo no futsal, mas é de grande valia. Muito obrigado e sucesso nessa temporada. Não sei como vai ser a temporada, mas muito sucesso na temporada. Espero termos temporada, né, Diego? Mas obrigado, fico envaidecido, como o Lucas falou, me envaideço por vocês, cada um aqui dessa sala, que eu já tive o prazer de conhecer, e quando o Vitor me propiciou o convite, nem titubeei, porque, cara, a grande verdade, nós somos o futuro da modalidade que a gente ama. Tirando o Lucas, que é do futebol, que a gente vai ter uma briga ali na frente, mentira. Né? Não é briga, já subiu a briga já, né? Já quis somos irmãos, pô. Somos modalidades diferentes, mas somos irmãos. A gente precisa se complementar. Né? A gente precisa realmente se complementar. Essa é a grande verdade. Então, realmente, obrigado pelas palavras. Desculpa a brincadeira, Lucas, mas só para te contrair um pouquinho, para não ficar tão sério. Porque ficar aqui falando de preparação física e fisiologia, para quem não gostava disso na faculdade, é extremamente chato. Exatamente. Né? Mas esse é o objetivo, inclusive, do curso, né, cara? Trazer isso mais na prática, sem tanto pô, é assim, assado, é por causa disso. Eu disse, vamos lá, mano, trabalha nesse sentido que ali você vai ter resultado. Então, obrigado mesmo, Diego, obrigado, Lucas. Obrigado. Bruno. Professor, obrigado, né? A gente agradece aí a disponibilidade, não só isso, mas a vontade de querer estar ensinando para a gente, não só para a gente, quem está iniciando aí. A gente sabe que é tão importante a gente estar passando conhecimento, né? A gente aqui que está no meio do futsal, tanto com a iniciação, tanto na base, né? A gente sabe que ainda, infelizmente, tem muita gente que fecha a porta para a gente, né? Nós aqui do canal sabe como é que funciona e a gente precisa se unir aí. Parabéns, continue desse jeito e Deus abençoe a carreira aí. A nossa, Bruno, muito obrigado. Suas palavras realmente foram bem emocionantes e como eu fiz com vocês
lá no curso da pós, estendo isso aqui de novo. Quem quiser conhecer ou tiver curiosidade, ou tiver um tempinho lá para estar comigo lá dentro do clube, para eu mostrar que nada do que eu estou falando aqui é mentira, né? Que nem o Vitor acho que duvidou e foi lá. Foi lá Não, duas nunca vezes. duvidei. Foi lá 2 vezes, tal. A gente recebeu com braços abertos. Eu pude mostrar um pouco como funciona a situação. Ele vê que difícil eu ficar parado lá, né? Toda hora tem alguém me chamando para resolver um problema. Em 2 dias eu vi o sim no final dos 2 dias. Quem não tá, quem quer trabalhar no Corinthians, eu falei isso na live ontem lá, cara. Quem estiver disposto a trabalhar no Corinthians tem que estar disposto a trabalhar, porque não é horário fechado, o clube te pede muito isso e você tem que estar ciente e disposto a isso, porque não é fácil, né? Muita gente vê só a roupa que você veste, mas vê o troféu que você levanta, mas não vê a cicatriz, né? E muitas vezes o pessoal não vê essa ponta, esse lado que fica escondido debaixo da água, né? Desse iceberg. Mas é muito prazeroso, cara, é muito prazeroso. Fiquem à vontade, Bruno, na hora que você quiser ir lá, Lucas, Diego, Vitor, o Gui. Vou estar lá de braços abertos. O Vitor não, o Vitor já foi já. O Vitor. Pode ser que eu não fique lá com vocês, que eu falo, fica à vontade aí que eu tenho que resolver um negócio, já vou. Mas, o pessoal lá, vocês vão ver que é 100%. Muita gente tem aquele paradigma, né, de achar que todo mundo é uma mala, né, que porque tá lá, que não vai cumprimentar. Acho que o Vitor aí é prova que o pessoal chega, conversa, a gente faz questão de manter um ambiente saudável e muito bom, porque a gente sabe a pressão que a gente sofre. Então, se a gente não manter um ambiente saudável, a gente não dura 5 anos, a gente infarta antes. O aprendizado foi ímpar lá, nossa, foi fenomenal lá. Aprendi muito lá nesses dias que eu passei lá, vale a pena. Ô, Gui. Professor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez aí. Espero aí, quando acabar essa pandemia, tá indo aí conhecer, porque é pertinho, né? Bragança é pertinho daí. Pertinho. Muito sucesso aí na carreira, nesses novos projetos e mais uma vez obrigado aí. Imagina, Gui. Realmente muito obrigado vocês pelo convite. Realmente já falei isso outrora, mas muito lisonjeado. Professor, eu queria agradecer você por ter aceitado o convite. Aqui no canal a gente sempre fala isso. O Futático é a casa do futsal, do futebol. Desejar a você toda sorte nesse projeto. Concordo plenamente com o que você disse. Acho que para a modalidade crescer, dependemos de pessoas igual você, que abra as portas, não só do clube, mas do conhecimento. E sucesso na carreira, sucesso na Liga Nacional, aí que não sabemos como vai ser. E passe tuas redes sociais, teu Instagram, para o povo acompanhar os conteúdos lá, o Telegram. E pode passar aí, professor. Valeu, Gão. Obrigado, Vitão. Obrigado. Realmente agradeço o teu convite. Você que foi a pessoa que estreitou essa relação e estendeu esse convite para mim. Realmente fico envaidecido. Fico feliz de saber que o futsal e o futebol estão andando junto também aqui nessa plataforma com vocês, né, que é extremamente importante. E fico mais feliz ainda de saber que o futsal, que tem pessoas que nem vocês que vão vir e vão dar frutos a essa modalidade que tanto necessita, tanto a gente necessita elevar o padrão dessa nossa modalidade que é tão rica, tão brasileira e que dá tantos frutos, não só para o futsal como para o futebol, né? Os melhores jogadores aí para mim no futebol tiveram uma carreira muito boa no futsal, né? Tiveram uma inserção muito intensa no futsal. Então você vê a grandiosidade do que é a modalidade e o quanto ela não é explorada. E a gente tem essa mania aqui no Brasil, né? A gente explora muito pouco essas situações. Mas realmente fico muito feliz de estar nas nossas mãos a modalidade e a gente tem a chance de poder mudar e eu espero contar com vocês para a gente mudar essa situação. E com relação lá, me sigam lá no Instagram, é o Wilson Pignato Oficial. Lá tem um link lá na bio. É só clicar, vai lá para o meu grupo do Telegram, lá eu vou estar compartilhando sempre os conteúdos com vocês, porque não é toda hora que dá para ficar gravando o vídeo e soltando no Instagram, então eu vou lá, eu jogo um artigo científico, a gente debate e tenta melhorar
o padrão de conhecimento intelectual de vocês e meu também, porque me força a estudar e me força a me preparar cada vez mais para estar podendo contribuir também com vocês nessa troca de ideias. Tá bom? Obrigado aqui a todos. Fico realmente muito feliz. Show. Galera, vamos chegando então ao fim de mais um conteúdo. Acompanhem os conteúdos do professor também. Sigam a página @futático_10 e inscrevam-se no canal. Valeu, galera.